Você já amou um look no espelho, mas trocou de roupa antes de sair por medo do que vão pensar? Hoje o papo é sobre as barreiras invisíveis do que nos impedem de sermos autênticas. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo com uma Metalhead. Eu sou a Sunolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal, um espaço para mulheres que cresceram no moche e hoje dominam o mundo com uma estética madura, autêntica e cheia de história. Existe uma pressão invisível que diz que após os 30 ou 40 anos a mulher deve limpar o visual, cortar o cabelo, diminuir o contraste, usar cores neutras e evitar acessórios pesados para não parecer que está tentando ser jovem. É a estética da invisibilidade. E gurias, vamos ressignificar isso juntas. Muitas vezes a gente encara o passar dos anos como algo que nos afasta da nossa essência mais rocker, mas a verdade é que é exatamente o oposto. A maturidade é o nosso auge de autoridade na cena. Pensa comigo, uma mulher de 50 anos usando um casaco de couro vintage e um coturno que já viu centenas de shows não está fantasiada. Ela é a própria história viva. Ela tem o que nenhuma tendência nas redes sociais consegue comprar, que é a bagagem. Chegar na fase adulta com um estilo intacto é o nível máximo de sofisticação. É o momento em que você finalmente tem a segurança necessária para sustentar peças difíceis e acessórios de peso com naturalidade. O que antes, aos 20 anos, podia parecer apenas uma rebeldia, hoje, aos 30, 40 ou até mesmo 50, é puro senso de coerência e estilo próprio que a pessoa foi desenvolvendo ao passar dos anos. É sobre saber exatamente quem você é e não precisar pedir licença para ocupar o seu espaço. Já parou para pensar por que, às vezes, vestir o que a gente ama parece um ato de rebeldia mesmo depois de adultas? No Brasil, a estética feminina ainda é muito presa ao que eu chamo de cultura do bonitinho, do que pode e não pode, do que é brega e elegante, das caixinhas que muitas vezes se colocam porque alguém está falando sobre estilo, mas presa em regras que não cabem mais no dia a dia, no estilo de vida que a gente tem. A gente espera que a mulher seja suave, jovial e siga o padrão de sensualidade muito específico. E isso, por muitas vezes, travam porque você acaba caindo nesse ciclo que as redes sociais, muitas vezes, ou a sociedade impõe. Quando a gente foge disso e escolhe o pesado, o escuro, o estruturado, o ambiente ao redor, seja lá um trabalho ou família, acaba bugando, né? Porque eles não entendem que todo esse estilo também pode ser algo maduro, né? E não ser visto apenas como um desleixo ou rebeldia tardia, porque é algo que a gente escuta bastante. E tem mais, existe uma regra não escrita de que a mulher madura deve ocupar menos espaço visual. Sabe aquela ideia de ser discreta? Pois é, usar uma bota tratorada, taxas, um visual mais marcante é ocupar espaço, é querer estar no espaço que muitas vezes é dos jovens. A gente escuta isso quando vai ficando mais velha, porque eu já ouvi mulheres mais velhas que eu falando sobre isso. Uma sociedade conservadora, uma mulher que se impõe visualmente, acaba assustando porque ela demonstra que não está ali para agradar o olhar do outro, né? Mas para parecer fiel à identidade dela. E muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com isso. E sim, você pode estar em um local que exija mais formalidade e ainda assim manter o seu estilo. Isso é trabalhado principalmente na consultoria de imagem, que é focada em cada cliente, né? O meu contato fica aqui embaixo para quem tiver interesse, inclusive, de passar por um procedimento de consultoria de imagem. Eu quero que você comece a enxergar o seu estilo não como uma escolha estética aleatória ou porque alguém está usando e você tem que se incluir naquele meio, mas como uma ferramenta de poder. Quando você usa um coturno pesado, uma jaqueta ali que é bem diferente, ou um acessório, muitas vezes a correntaria, né? Você tá criando ali uma certa autoridade e mostrando quem você é. Se você ama um estilo assim que tem mais peso visual, isso não é um erro nenhum, tá? Você tá criando a tua assinatura de estilo. Isso é uma coisa que eu sempre trago nos meus conteúdos e eu vou fazer um episódio só pra falar de assinatura de estilo, que eu já tô prometendo pra vocês faz tempo. E você respeitar o teu estilo mostra que você tem história e que não tem medo de ser notada. Uma coisa que me incomoda muito, eu acho até mesmo que isso que fez eu buscar trabalhar por conta sozinha, ter o meu negócio, é que eu vejo que as pessoas, elas seguem padrões que existem, ou regras que existem há muitos anos, porque alguém lá, há 1000 anos atrás, começou a fazer, ou por algum motivo começou a incluir no dia a dia, na vida, nas tarefas, e foi passando de geração para geração. E isso acontece muito no nosso estilo também, porque assim, porque se você usar uma roupa mais ousada, vão te chamar de tal coisa, se você usar uma roupa muito fechada, também vão te chamar de tal coisa, porque você vai estar parecendo por isso, com aquilo, e não sei o que. Sempre vai ter algum comentário, mas ninguém tem coragem de perguntar, tipo, como que faz isso? Por que isso é feito dessa forma? Por que isso sempre foi assim? E por que esse estilo tem que ser sempre assim? E por que não pode ter mudança? A mudança, ela precisa ser feita. Então, se você passa por esse problema, essa dificuldade de incluir o seu estilo, mesmo depois de adulta, por mais que a gente que gosta de um estilo mais rocker, eu gosto de trazer o meu estilo rocker, ele foi amadurecendo com o tempo, isso que é algo que eu venho mostrando pra vocês também nos meus looks, nos conteúdos, mas eu não deixei de ser a rocker que eu sempre gostei, porém eu fui amadurecendo o meu estilo e trazendo elementos que
mostrasse que ele também pode crescer, que ele também pode me acompanhar mesmo na fase adulta. Hoje eu tô com um top, né, um topzinho aqui por baixo, como se fosse um corsete, o blazer, e eu coloquei 2 correntes, que inclusive as peças sempre são da minha loja, link na descrição. E isso, o estilo dos acessórios também já traz um pouco mais de leveza, por mais que tenha o peso da correntaria, os elos, os pingentes, que tem uma referência bem forte no rock, eles são um pouquinho menores, mas eles ainda trazem o estilo que eu sempre gostei, mas numa linguagem mais sofisticada, adulta. Então isso é uma coisa que eu sempre busquei trazer, né, nos meus conteúdos, no meu estilo, nas coisas que eu sempre faço. Se eu entro num lugar, se eu tô num ambiente em que sempre as coisas são do mesmo jeito, que estão sendo sempre seguindo uma regra, porque alguém lá no passado inventou, porque alguém falou que tinha que ser desse jeito, mas você continua seguindo e passando isso pra frente sem saber nem o porquê que isso é feito assim, ou porquê que ninguém muda isso, ou porquê que ninguém vê que dá pra melhorar, tem algo errado, entende? Então não se sinta errada em querer ter o teu estilo hoje, adulta, que parece um estilo rebelde, mas não é rebelde, é o teu estilo, é o que representa você, é o que você gosta e se sente mais à vontade de usar. Eu percebo que assim, tá, por que você vai seguir aquele estilo mais suave? Porque você chegou na fase dos 40, dos 30, 40 anos, você tem que vestir cores neutras, cores clarinhas, cores suaves, roupas estilo senhora, sendo bem direta, né, porque a gente parece que entra ali nos 40, 30, 40 anos, a gente tem que se vestir como se fosse uma senhora. Não é assim que funciona, talvez na geração passada, talvez nos mais antigos, fazia sentido. Hoje a gente tem uma liberdade muito maior de trazer o nosso estilo, a nossa linguagem, o nosso visual de uma forma mais livre. Por isso que assim, não tenha medo de mostrar quem você é no seu estilo. Claro, tudo tem que ter, tem que pensar no ambiente que você tá. Não é porque você tá numa empresa que você vai com uma roupa muito ousada. Tem que ter um certo limite também, porém é possível fazer isso dentro do teu estilo. Enfim, comenta aqui se fez sentido esse conteúdo pra você. Lembrando que eu sou consultora de imagem, meu foco muitas vezes é em mulheres mais alternativas, mas eu tô aberta e faço, né, consultoria com pessoas que também não têm um estilo rocker, mas eu gosto de trazer no meu processo de consultoria uma forma de você se sentir à vontade, de você entender quem é você, de você realmente trazer a tua essência pro teu visual. Não coloco ninguém em caixinhas, não vou colocar você em roupas que não fazem sentido, porque não é assim que funciona uma consultoria de imagem. E também para quem não pode passar por uma consultoria de imagem, tem o meu e-book que eu lancei em novembro, que é voltado principalmente para nós, mulheres mais maduras, que amam o estilo mais alternativo, mas que quer manter essa essência ainda viva, mas de uma forma mais adulta. Então também tem o link aqui embaixo para quem tiver interesse em adquirir o meu e-book. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!